Olá! Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que são os transtornos do neurodesenvolvimento e vou me ater a um desses transtornos para poder discorrer com vocês um pouquinho, tá bom? Os transtornos do neurodesenvolvimento são alterações dos processos de desenvolvimento do cérebro que se iniciam nos primeiros momentos de vida. O que é isso? Sabe, lá naquela hora da gestação, onde a criança ela está, onde a criança ela vai se formar, vai formar os membros, vai formar, todo o corpinho e o cérebro. É neste momento. Por isso que fala que é do neurodesenvolvimento, é porque na hora do desenvolvimento desse cérebro. Nesse momento, nessa hora, pode acontecer vários fatores que vão interferir no desenvolvimento desse cérebro, tá bom? Então, a gente pode ter aí de cunho genético, uma hereditariedade, alguma maturação, enfim, são vários fatores, tanto na parte genética, como na parte também ambiental. O que seria ambiental? O ambiente onde esse cérebro está se desenvolvendo, que é a barriga da mãe, né? Questões alimentares, questões de medicamentos, às vezes que a mãe usa ou já usou, né? Questões também de drogas ilícitas, lícitas, enfim. Eu não posso aqui pontuar quais são os fatores, mas eu posso pontuar que ocorrem alterações que vão fazer com que esse cérebro não se desenvolva como normalmente, como é comum o cérebro se desenvolverem, tá bom? Então, o que acontece? Essas alterações acontecem nesse período, quando a criança ali está se desenvolvendo, está se formando, e elas iniciam já desde os primeiros momentos de vida, os primeiros momentos da formação dessa pessoa, dessa criança, desse bebezinho, do feto, E quando que a gente consegue observar que existe algum transtorno do neurodesenvolvimento? Bem no início da infância. Então, ali naquela pré-infância, que de 1 ano a 6 anos, até mesmo meses, dependendo do transtorno, a gente já consegue observar. E o que eu vou pontuar aqui para vocês? Que essas observações iniciam na infância, como eu falei, e elas causam impacto em nível pessoal, social e acadêmico. Em nível pessoal, é no desenvolver mesmo da criança. A criança ela pode ter atrasos, ela pode ter limitações, ou ela pode ter mudanças, Ela pode não se desenvolver dentro de um determinado tempo, ela pode precisar de mais tempo para se desenvolver do que outras crianças, enfim. Então, o desenvolvimento pessoal dessa criança, dessa pessoa, ela é afetado, tá bom? A questão social, muitos transtornos do neurodesenvolvimento, eles causam prejuízos sociais, nas funções sociais. Então, essas crianças podem não conseguir se enquadrar, não conseguir ter uma reciprocidade na sociedade. Elas podem, com o tempo, elas podem até ir aprendendo com as terapias, mas essas crianças elas têm um prejuízo social. E acadêmico, muitas dessas crianças também elas podem ter prejuízos na aprendizagem, na leitura, na escrita e nessa questão acadêmica de uma forma geral, do frequentar uma escola, do estar numa sala de aula, os prejuízos eles podem ser muito gritantes, até mesmo nessa época da educação infantil, no maternal, do primeiro período, no segundo período, onde a criança ela já está inserida num contexto de sala de aula, onde ela precisa ali ter um comportamento esperado, ter uma aprendizagem que é esperada e que muitas vezes ela não tem, ok? E então, onde nós encontramos a classificação desses transtornos do neurodesenvolvimento? Eles estão aqui, olha, no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, é a 5ª edição, o DSM. O que acontece?
Esse livro aqui, gente, é onde estão caracterizados, onde estão delimitados cada um desses transtornos. Eles estão aqui dentro e eles têm todos os critérios para o diagnóstico do determinado transtorno, tá bom? Todos os médicos, todos os profissionais, eles precisam de se embasar nesse DSM aqui para poderem levantar hipóteses para o diagnóstico, ok? Então vamos lá, olha, esse aqui é o DSM, tá bom? É esse livrinho aqui, ó. E agora eu vou falar para você quais são esses transtornos. Então vamos lá. Deficiência intelectual. A deficiência intelectual é um transtorno do neurodesenvolvimento. Antigamente ela era classificada, conhecida como deficiência mental. Sabe quando você já deve ter ouvido essa sigla, falar, a pessoa tem deficiência mental, tem atraso mental. Então, hoje no DSM-5 está como deficiência intelectual. A deficiência intelectual, ela é classificada por vários fatores, tanto ambientais como de inteligência da pessoa, do indivíduo. E existem N fatores, N avaliações que são necessárias serem feitas para classificar a pessoa com DI. Em outro momento, eu vou falar para você sobre a deficiência intelectual. Dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, também tem o transtorno de comunicação. Existe o transtorno específico de fala, de linguagem, eles estão dentro do transtorno de comunicação, ok? O próximo, que é o que a gente vai falar mais hoje, é o TEA. Eu vou falar mais para vocês sobre o transtorno do espectro autista. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e hoje eu vou me ater a esse transtorno, posteriormente. Existe o transtorno específico de aprendizagem. É onde se classifica as dificuldades acadêmicas, aquela questão, por exemplo, de dislexia, descalculia, os transtornos escolares, também são transtornos do neurodesenvolvimento. Aqui também nós temos os transtornos motores. São aqueles transtornos, mesmo da parte motora, onde a pessoa ela tem atraso, dificuldade na questão motora. Enfim, depois nós vamos falar mais sobre ele. E existem também outros transtornos do neurodesenvolvimento com e sem especificação. Quando existe um caso que não enquadra dentro de nenhum desses transtornos, ele é colocado como outros transtornos do neurodesenvolvimento. Pode ter especificações, situações específicas daquele caso que é registrado, que é relatado pelo médico, ou sem especificação nenhuma. E aí é enquadrado em outros transtornos do neurodesenvolvimento. Até aí tudo bem, né? O TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também está incluído dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. O TDAH, ele tem dois subtipos. A pessoa com TDAH, ela pode ter transtorno de déficit de atenção, a nomenclatura é TDAH com hiperatividade, porém, ela pode ter de uma forma mais oscilante somente a desatenção, mas predominante. Se predominar a desatenção, então a gente fala que ele tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com predominância na desatenção, subtipo desatento. Aquela pessoa que tem a hiperatividade, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, a gente fala que a predominância é hiperatividade, Então, subtipo hiperativo. E pode existir também o critério, o diagnóstico combinado, que é tanto o déficit de atenção, mais associado à hiperatividade. Normalmente em crianças acontece da seguinte forma:
a criança ela vai ter um comportamento mais hiperativo e quando ela crescer, vai predominar mais o desatento. Costuma ser muito assim, mas cada caso é um caso. Então agora eu vou me ater ao transtorno do espectro autista, que é um transtorno do neurodesenvolvimento. O transtorno do espectro do autista, ele tem essa sigla, né, que é o TEA, que é o que nós costumamos dizer. A criança com TEA, aquela pessoa com TEA, por isso que é TEA. Antes, o autismo, ele era classificado de uma forma separada, né? Existiam várias outras classificações, por exemplo, autismo atípico, autismo infantil, transtorno, né, de Asperger, síndrome de Asperger. Depois do DSM-5, que é essa classificação aqui, ó, esse DSM, ele uniu todos os tipos de autismo numa mesma nomenclatura. É onde surgiu o espectro. O espectro, ele sinaliza essa forma multifacetada, né, são todas essas formas de apresentação do autismo, né? E o espectro também, ele simboliza como se fosse uma gama de infinidades, uma gama de possibilidades. Então nós temos o espectro em 3 níveis, que é o nível 1, 2 e 3. O nível 1 é o nível leve. Então dentro desse espectro, a criança ela pode ter as informações que eu vou trazer aqui para você em nível leve. Nível 2, moderado, que são essas informações, esses sintomas que eu vou te falar, mas é nível moderado. E o nível 3 é o nível grave, né? É o nível que mais exige auxílio substanciado, né? Que mais exige ajuda, né? Então a gente mede o nível de acordo com a necessidade de ajuda que essa criança, que essa pessoa vai ter. Se ela precisa de muita ajuda, de muito suporte, de muita intervenção, de uma intervenção muito contínua, de muita ajuda nas suas atividades, então ela é caracterizada como nível grave, severa, né? Que ela precisa de muito acompanhamento. O nível moderado é que ela precisa de um acompanhamento, mas não tão intenso, mas precisa de acompanhamento. Então, os profissionais eles costumam pensar dessa forma na hora que eles vão classificar. Existem vários protocolos, vários protocolos que você coloca lá junto com a mãe, várias entrevistas que você, junto com a família, faz as anotações sobre a criança e aí você vai poder também verificar em que nível que a criança está, se é no leve, no severo ou no moderado. Mas isso é com muito tempo e a partir daí, depois de um trabalho, você pode perceber também que essa criança pode mudar de nível depois da intervenção necessária, tá? Então, vamos focar agora aqui nos sintomas, né? O primeiro sintoma, que é o critério para diagnóstico aqui, ó, do DSM, que veio no transtorno do espectro do autismo, o primeiro critério é a comunicação social. A criança, a pessoa, para ser classificada como TEA, ela tem que ter um déficit significativo na interação social, na reciprocidade social. Ela deve ter dificuldade de se engajar socialmente, nas conversas com os colegas, nas conversas com as pessoas. Ela deve ter dificuldade de ser recíproca nessas questões sociais, naquilo que as pessoas estão falando com ela, na resposta que ela vai dar para as pessoas, no entendimento de regras sociais. Então, é necessário que hajam prejuízos nessa questão social. E essas questões sociais, elas podem ser tanto verbais como não verbais. Às vezes, a pessoa com autismo, ela não vai entender expressões faciais, ela vai ficar deslocada numa conversa, mesmo sendo um autismo mais leve. Ela, às vezes, não vai conseguir se engajar num contexto social, porque ela não sabe, às vezes, o que dizer.
Ou então, ela vai chegar numa conversa onde as pessoas estão falando, por exemplo, de futebol, e ele vai falar sobre o assunto que ele gosta, que é oceano, que é navio. Ele vai tentar buscar essa interação, mas ele não vai conseguir, porque muitas das vezes ele vai ter uma dificuldade enorme nesse engajamento social e nessa reciprocidade de entender o que o outro está pensando, de entender o que o outro quis dizer quando ele usou um determinado termo, né? Porque às vezes o que acontece? A gente usa um termo, por exemplo, a palavra manga, ela pode ter vários significados. Pode ser manga, uma fruta, pode ser manga de camisa. Então, nós temos o costume de usar palavras em vários contextos diferentes. E aí, o autista, muitas das vezes, ele vai ter dificuldade, porque ele vai entender aquela palavra no sentido literal. Ele não vai ter, talvez, uma compreensão social do significado daquela palavra naquele contexto. Então, essa questão de comunicação social em 3 níveis, tanto no leve, como no moderado, como no severo. No severo, costuma que as pessoas são não verbais, costuma que a criança ela não consiga se comunicar verbalmente. Então aí a gente precisa de trabalhar com a comunicação alternativa e por aí vai. Ela tem um prejuízo muito grande na fala, na comunicação mesmo verbal, no comportamento verbal. Bom, para ser autismo também precisa ter padrões restritos e repetitivos. O que seria isso? A pessoa com autismo, ela tem dificuldades com estabelecimento de rotina e depois com mudança de rotina. Ela cria os seus próprios padrões. É muito comum que crianças com autismo, elas queiram comer sempre com o mesmo prato, queiram sempre sentar no mesmo lugar, queiram sempre fazer as mesmas coisas, porque ali ela criou o seu padrão, né, de vida, de como lidar com as coisas e por aí vai. Então, esses padrões, quando eles são quebrados, por exemplo, a dificuldade na quebra da rotina é que se todo dia ele faz determinada coisa, o dia que aquilo não acontecer, ele se desorganiza. Ele tem muita dificuldade, traz um prejuízo muito grande no dia a dia dessa pessoa. Então, tem que ter prejuízo nesses padrões. Eles precisam ter um comportamento bem restrito e bem repetitivo. Isso pode ser de leve, moderado e severo, porque a gente tem que lembrar que é um espectro. Então, a Priscila, ele não tem padrão repetitivo não, ele é um menino tranquilo. Mas na hora que a gente vai avaliar, a gente percebe as minúcias de um padrão repetitivo, uma dificuldade em lidar com frustrações, no sentido de quando as coisas não saem da forma que ele pensou que deveria, entende? Então, às vezes, o comportamento do autista leve, ele é um pouco mais difícil de se chegar ao diagnóstico, concluir esse diagnóstico, porque essas características, elas são muito leves, mas elas vão trazer sim um prejuízo, elas vão trazer sim uma dificuldade na vida dele. Porque para você viver, você não pode ter padrões específicos, né? Cada dia pode ter um problema, pode acontecer alguma coisa. E aí? Eu tenho um caso muito interessante de um adulto, né? Esse cara, ele tinha 28 anos e ele tinha ainda muita dificuldade. Ele não fez muito tratamento, não teve muito tratamento para ele, porque onde ele morava não tinha muitos profissionais, então ele foi crescendo. Mas, por exemplo, esse cara, um dia ele sempre ia comprar pão na padaria. A mãe dele pedia para ele comprar pão, ele tinha os afazeres dele. Um dia ele foi comprar esse pão e a mãe viu que ele demorou muito para chegar. Passava o tempo e ele não chegava de jeito nenhum. O que aconteceu? A mãe saiu para poder ver o que tinha acontecido, né? Porque ela ficou preocupada. E ela encontrou o filho dela de frente para uma caçamba. E cheio de estereotipia, todo ali aflito, porque tinha uma caçamba no caminho dele. Ele não soube ser flexível para dar a volta na caçamba e continuar a trajetória, entende? Então, olha só, o padrão restrito, o comportamento repetitivo, é isso aí.
ele não consegue, ele não tem uma flexibilidade, né, mental de resolver os problemas. É sempre tudo daquele jeito, é sempre tudo naquele mesmo método que ele inventa. Então, quando as coisas saem do controle, ele não tem como ele dar continuidade àquele método que ele sequenciou na mente dele. A questão dos comportamentos repetitivos pode ser tanto comportamental, de fazer sempre as coisas do mesmo jeito, ou podem também ser comportamentos estereotipados, no sentido de movimento das mãos, movimento do corpo, né? Aquela criança que sempre está em movimento, aquela criança que dá sempre pulinhos ou que se balança assim. E esses comportamentos, eles podem ser leve, moderado ou severo. A gente não pode esquecer do espectro, tá, gente? Então, por exemplo, nos casos de leve, do autismo leve, esses comportamentos, eles são muito desapercebidos. Às vezes, eu avaliando um dia uma criança no consultório, ela tinha muitos sinais de autismo e eu comecei a fazer a minha avaliação, seguir meu protocolo, né? E aí, eu comecei a levar essa criança a ficar muito feliz, muito eufórica, a conseguir fazer muitas coisas nos jogos e tal. E ele começou a demonstrar o comportamento estereotipado de balançar a mãozinha e pular assim. Então, se eu não observar essa criança no momento em que ele está eufórico, eu nunca vou perceber esse comportamento estereotipado. Todas as vezes que essa criança fica eufórica ou quando ela fica muito nervosa, ela faz os mesmos comportamentos. E esses comportamentos, nesse caso, têm a funcionalidade de autorregulação emocional. Então percebe como que a gente tem que ter um olhar muito clínico, muito apurado para poder perceber esses comportamentos quando eles estão dentro do leve? Então, vamos lá. E a pessoa com autismo também, ela vai ter dificuldade de hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais. Então, as questões sensoriais, elas vão ter ou uma resposta muito grande, por exemplo, tampar os ouvidos, uma alimentação, sentir o paladar de forma diferente, ou então uma necessidade de busca sensorial muito grande, de agitação, de dificuldade em equilíbrio e tudo mais. Então, as respostas sensoriais, a forma como esse cérebro interpreta essas respostas que ele recebe, essas estimulações que ele recebe do corpo, e ele dá uma resposta diferenciada nesse sentido dentro do espectro. Então, essas crianças vão ser hipo ou hipersensoriais. E todas essas características que eu falei aqui para você vão ser sintomas presentes, observados de uma forma precoce, ou seja, desde a primeira infância, né, de 1 a 3 anos, a gente já começa a observar essas características e elas vão causar muitos prejuízos em todas essas áreas que eu falei aqui com você. Os prejuízos são visíveis e são permanentes até que se faça um tratamento adequado. Bom, eu espero que você tenha gostado, né, de toda essa explanação e que esse vídeo te ajude e te estimule a procurar ainda mais informações para o seu dia a dia. Um abraço e até o próximo!